Olá pessoal, um abraço a todos. E dando continuidade à nossa discussão sobre a ideia de poder, é importante a gente verificar que existe uma conceituação ampla, um sentido amplo de poder. E na era moderna foi justamente definido formas diversas de exercício do poder, que não se restringe apenas ao âmbito político. Tradicionalmente, quando se fala em poder na sociedade, se fala ou se falava tradicionalmente apenas em poder político para definir justamente o quê? A forma de exercício do poder de um Estado, a partir da concepção do Estado moderno que nós temos. Mas o poder em si, ele não é exercido apenas no âmbito político. É tanto que existe uma definição de poder que contempla três subdivisões de poder, três categorias: o poder político, o poder econômico e o poder ideológico. Quem consultar o dicionário de política de Norbert Bobbio vai verificar justamente essa subdivisão do poder, no poder político, no poder econômico e no poder ideológico. Então, até inclusive para o exercício do poder político é necessário que se contemple essas duas outras subdivisões do poder, o poder econômico e o poder ideológico. No aspecto do poder econômico, nós tradicionalmente no Brasil, nós verificamos que o poder econômico sempre esteve aliado de alguma forma ao poder político e legitimou este último, como o poder político também legitima o poder econômico. Ou seja, a aliança entre quem tem poder econômico, detém o patrimônio, os meios de produção, detém riquezas, ele justamente faz com que o poder político seja ajustado em benefício próprio e, claro, o poder político beneficia o poder econômico e assim existe uma espécie de permuta nesse sentido. Mas nós podemos hoje já identificar uma separação mais nítida entre poder econômico e poder político, porque não necessariamente o poder político está sempre, vamos dizer assim, subsidiado pelo poder econômico. Muito embora em países que são tradicionalmente patrimonialistas, como o Brasil, em que a política sempre se serviu do poder econômico e, claro, a política de alguma forma se serviu do Estado para fazer com que poderes econômicos se mantivessem ou surgissem no seio da sociedade, estimulando empresários, jogos de corrupção, essa relação promíscua entre poder econômico e poder político, que nós entendemos genericamente como sistema patrimonialista de detenção do poder, mas nós sabemos que existe o exercício do poder econômico independente do poder político. Se nós focarmos só no poder econômico, vamos perceber que o poder econômico se exerce através de um domínio, justamente o quê? Através do quê? Da detenção de riquezas, ou seja, a propriedade dos meios de produção, a propriedade das riquezas faz com que exista um processo de subordinação para aqueles que não têm meios. Mas esse é um processo dentro de um sistema capitalista. Na visão de Bobbio, ele vai justamente fazer um antagonismo entre oprimidos e opressores dentro desse âmbito de poder político, de poder econômico, perdão. No caso de poder político, aqui nós não vamos entrar inclusive na ideia de dominação, dominação inclusive, que trata justamente de um aspecto importante da legitimação política na ótica de Max Weber, dominação tradicional, dominação carismática, e a dominação burocrática. Esse é um estudo que merece justamente que vamos dizer assim, uma reflexão maior e uma outra postagem nossa, que nós vamos, em outra oportunidade, falar sobre essas formas de legitimação, que foi justamente o que sistematizado por Max Weber. Mas é importante verificar que no âmbito do poder político, nós temos que entender que existe justamente uma redimensão desse sistema como um todo. O poder político se vale do poder econômico, sim, mas o poder político não se vale apenas desse aspecto, como nós já falamos agora anteriormente. O poder político também se vale de um outro poder, que é o poder ideológico que nós citamos aqui no início. O poder ideológico, ele se perfaz justamente através do quê? Da formação de ideias, de conhecimento. A dominação que se dá justamente aí, nesse âmbito, é uma dominação ideológica, seja através justamente do quê? Da construção da fé, através da sistematização de pensamentos religiosos ou da construção do pensamento intelectual científico, nas universidades.
ou através de instâncias políticas que estão aliadas ao poder político, como, por exemplo, a criação de ideologias políticas dentro de sindicatos, etc. Então não se pode dizer, como se dizia anteriormente, que o poder político, para se legitimar, ou no Brasil tradicionalmente se dizia que para se fazer política ou para se obter êxito na política, tinha que se depender sempre ou estar aliado sempre ao poder econômico. Não necessariamente, porque muitos que posteriormente, se aliaram ao poder econômico, eles atingiram o poder político por força justamente do quê? Do poder, do uso do poder das ideias, da ideologia. Claro que todo o sistema político ele não vai estar amparado apenas nessas três esferas. Separadamente, poder político, poder econômico e poder ideológico, mas pode haver um intercâmbio entre as três esferas de poder e outras formas de poder, porque nós sabemos que o poder político não se legitima nem mais apenas através do sistema representativo, porque muitas vezes um deputado, um senador, ou um deputado estadual, ou governador, vereadores, podem estar distantes da vontade do povo, mas o povo em si, que é inclusive uma categoria muito difícil de ser definida, o povo em si não exerce o poder apenas através do sistema representativo. Então existem vários desdobramentos e todos essas três esferas de poder que nós citamos aqui, elas estão entrelaçadas e vão de alguma forma uma sustentar a outra, seja o poder político, mantendo o poder econômico e vice-versa. Aqui nós temos inclusive uma chaga na nossa história política, que é um sistema político poluído e corrompido pelas vantagens econômicas que se obtém, inclusive no cometimento de ilícitos, de crimes contra a administração pública, como concussão, corrupção ativa, corrupção passiva, mas também o poder ideológico, ele de alguma forma se desatrelou do poder econômico e pode formar vamos dizer assim, uma categoria política. E inclusive que essa categoria política, como historicamente nós percebemos, que partidos de esquerda que chegaram ao poder de alguma forma secundados pelo poder ideológico, mas se aliaram ao poder econômico. Então, quer dizer, de alguma forma, a tese de alguns teóricos políticos está correta no sentido de que não existe o exercício do poder isoladamente. Então, o poder econômico pode facilitar o acesso ao poder político, o poder político pode facilitar o acesso ao poder econômico, o poder ideológico pode facilitar o acesso ao poder político e, por conseguinte, ao poder econômico. E assim, nós vamos dentro dessa teia. O importante é que se esclareça que o poder da ideologia, ele pode justamente mascarar a realidade ou fazer com que se enxergue uma realidade distorcida, achando apenas que o poder econômico é o que determina o poder político. E não necessariamente é assim, como mostrou a nossa própria história recente aqui no Brasil. Muitas vezes o poder ideológico pode fazer com que se adquira poder político para se ter domínio econômico. Então, esse tema merece mais reflexões e nós vamos continuar mais adiante em outros vídeos, falando sempre sobre poder e a nossa realidade política. Um abraço a todos.